Externalidade é o efeito do impacto das ações de um agente econômico sobre o bem-estar de outros agentes econômicos e que não estão diretamente relacionados a esta ação, ou que não tomam parte da ação. Externalidade, elas são falhas do mercado. Com a externalidade, o interesse da sociedade em relação ao resultado, ele vai além do próprio mercado, que isso inclui o bem-estar das demais pessoas que são afetadas. Assim, em situações da existência da externalidade, o governo ele pode melhorar ou ele pode potencializar os resultados de mercado. Então, se o efeito deste impacto causado pela externalidade for adverso ou danoso, temos aqui uma externalidade negativa. Um exemplo é quando uma empresa ela polui os rios de uma cidade para efetivar a sua produção, o que isso gera custos adicionais à sociedade. Outro exemplo disso é quando o cachorro da vizinha está latindo. Outro exemplo que posso dizer é quando o risco à saúde de outros por fumo passivo e etc. Então, temos aqui também outra causa, que é quando o efeito do impacto causado pela externalidade ela for benéfica, temos aqui uma externalidade positiva. Um exemplo disso é o desenvolvimento das novas tecnologias. Com isso, o que gera? Gera benefícios adicionais à sociedade, entre outros. Olá, meu nome é Eduardo. Eu vou falar um pouquinho sobre política pública da externalidade. Começar falando da política pública. A política pública é simplesmente tudo que a gente vive, tudo que está no nosso meio. A pessoa pode ser rica, a pessoa pode ser pobre, mas ela vive de política pública. E a política pública, ela tem uma base muito ampla. Ela vai para várias áreas, seja lá a área de economia, seja lá a área de sociologia, seja lá a área de política. Ela se abrange muito diversas áreas. A política pública está presente no nosso dia a dia, está presente em todos os momentos que a gente passa. Ela é uma ação governamental que busca sempre garantir os direitos das pessoas, os direitos da população. E falando um pouquinho na área de externalidade, um grande exemplo disso, que até na minha cidade aqui tem, é que no centro, quando você chega ao centro da cidade, a cidade é toda calçadinha, a cidade é toda bem feita, vários calçamentos, não tem esgoto a céu aberto. Aqui na minha cidade é um exemplo disso. Agora, quando você vai para as áreas mais humildes, as áreas mais carentes, tem sempre esgoto a céu aberto, tem vários buracos que parece realmente uma cratera. Então, isso é um exemplo de externalidade na política pública. Aqui na minha cidade, se você chegar no centro, em Itaquitinga, você vai encontrar toda a rua asfaltada, desde a chegada da cidade até uma parte do centro. Agora, se você for para as áreas mais humildes, você vai ver, inclusive aqui na minha rua, você vai ver esgoto a céu aberto, você vai ver várias ruas sem saneamento básico, várias ruas sem o mínimo de, como posso dizer, o mínimo de coisas que era para ser destinado às pessoas. Então é uma situação muito complicada, que eu acredito que em várias cidades também isso acontece. E a política pública, ela se encaixa perfeitamente aí. Não adianta você chegar na cidade que está tudo bonitinho do centro para lá, para até uma área, e do centro até uma pequena parte, da cidade está tudo desmantelado, tudo, enfim. Esse é um exemplo bem dinâmico que eu resolvi trazer para vocês e abordar o tema de externalidade e política pública. Soluções governamentais para externalidades negativas. Quando há uma ocorrência de uma externalidade negativa, o governo, para solucioná-lo, ele pode se utilizar de dois métodos.
Um seria a regulamentação e os outros os impostos de pitou. Regulamentação é uma proibição ou limitação de hábitos de um setor ou de uma empresa. Podemos usar o exemplo de uma indústria têxtil. Caso ela polua ou rio ou ar, ela determinadas toneladas por dia, pode ser o governo pode se limitar, fazer uma diminuição, impondo que ela, por exemplo, produzia 500 toneladas de poluição por dia, ela vai implementar 250 toneladas por dia. Isso em si acaba chamando a atenção da empresa ou do setor para desenvolvimento de novas tecnologias, tanto para otimizar a produção, tanto para diminuição de poluição. Os impostos de pitou são impostos utilizados geralmente para solucionar alguma externalidade negativa, e ela serve para internalizar a externalidade na indústria ou no setor, fazendo assim o setor entender os custos sociais que sua produção levam para a sociedade. Geralmente é o que a maioria dos economistas optam por imposto de pitou, já que a regulamentação, mesmo dando redução para a empresa, ainda vai sim ser uma poluição, e a empresa não está simplesmente aprendendo bem dizer nada. Tem empresas que recebem a limitação e continuam operando em cima da limitação. E com o imposto, ela vai correr atrás de uma forma para tentar diminuir o custo da poluição, porque ela vai estar pagando, sofrendo por essa poluição. E geralmente pode ser aplicada junto com a regulamentação. Por exemplo, na indústria têxtil, de 500 foi para 250. E 250 ainda aplicado o imposto de pitou, que pode variar. Depende de caso da empresa. Vamos supor que 80 mil por cada tonelada. Por cada tonelada vai ser pago 80 mil. Isso é um incentivo para que a empresa pare a poluição, diminua a poluição, porque é complicado em si, porque a indústria precisa, e vá atrás de novos métodos para diminuir essa poluição e ao mesmo tempo ou manter ou aumentar a produção do seu produto. Vamos fazer agora um resumão sobre externalidade negativa e positiva. Na externalidade negativa, ela tem como uma função principal induzir uma quantidade comercializada maior que é socialmente desejável. E qual será a ação do governo para amenizar isso? Ele irá internalizar a externalidade por meio de impostos, taxas e multas sobre os consumidores ou produtores. A externalidade positiva, ela tem como foco induzir uma quantidade comercializada menor do que a socialmente desejável. E a ação do governo para isso irá fazer subsídios ou incentivos que induzam a maior produção ou consumo. Então é isso, obrigado pela atenção.